Muito bom dia a todas as companheiras, aos companheiros. Quero agradecer o convite de voltar aqui a Curitiba. Eu já estive em outras oportunidades. A última foi debatendo a proposta de desmonte que foi apresentada pelo Temer, que nós, depois de muita luta, depois de muita resistência na sociedade, conseguimos derrotar. E certamente conseguiremos derrotar essa proposta de desmonte apresentada agora pelo governo Bolsonaro. Quero agradecer, então, à deputada Luciana pelo convite, agradecer aos deputados Arilson, o professor Lemos, o Tadeu Venere, deputados estaduais. Quero agradecer à deputada federal e presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, minha amiga e companheira de partido e de governo. Foi minha chefe na Casa Civil, aliás, uma excelente chefe. Brava pra caramba, mas é assim que funciona. Meu amigo deputado Enio Verri, deputado Zeca Dirceu, o nosso ex-governador e ex-senador Roberto Requião, que eu até propus que falasse por último pelo cabedal de conhecimentos que tem e pela referência histórica que é capaz de fazer, seja na questão da Previdência, na questão econômica, na questão política. Sou um admirador seu, Roberto Requião. A companheira Regina Cruz, presidenta da Central Única dos Trabalhadores, e todos vocês que aqui nos assistem. Essa audiência, ela duraria, a Luciana perguntou quanto tempo, ela duraria de 1 hora a 4 horas e meia. Porque tem tanta coisa para a gente passar para vocês, tem tantos números, tem tantos dados, tem tantas referências, e não vai ser possível a gente alcançar todo esse conjunto de informações. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para privilegiar a participação de vocês através de perguntas. Mas eu quero iniciar a minha exposição dizendo que nós estamos tratando aqui não de uma reforma da Previdência. Essa PEC 06 não tem absolutamente nenhuma relação com reforma da Previdência. Isso é um ajuste fiscal feito na conta do trabalhador e da trabalhadora brasileira. E é por isso que nós, e aqui já foi dito por vários companheiros, deputados e deputadas, é por isso que não há nenhuma possibilidade de acordo com essa proposta. Não há possibilidade de apresentar emenda, não há possibilidade de nenhum diálogo com o governo Bolsonaro. Eu não gosto de usar o termo, mas ele é apropriado. Não se faz acordo com o demônio. Ele vai levar sua alma. Não tem possibilidade da gente fazer... Vocês sabem por que isso? Porque ela não tem, a proposta não tem o objetivo de reorganizar a Previdência. E eu vou dizer aqui alguns dos fundamentos que eu tenho, que eu consigo buscar, para poder explicar por que isso não é uma reforma da Previdência. Primeiro, porque a Previdência Social não está quebrada, como eles falam, como o Paulo Guedes fala, como o Bolsonaro fala. É claro, como estudioso do tema, né, e por dever de honestidade intelectual, vou dizer para vocês, a Previdência enfrenta desafios. Claro que enfrenta. Nós não estamos num bom momento. O desemprego, a quantidade de pessoas que estão desprotegidas, a quantidade de pessoas que não estão contribuindo para a Previdência, fazem com que a arrecadação caia assustadoramente. Claro, numa crise econômica, que quero aqui ressaltar, uma crise econômica que foi potencializada por uma crise política. Exatamente, né, teve o seu ápice no ano de 2015. Para quê? Para justificar, destituir, fazer o impeachment de uma presidenta legitimamente eleita e que não cometeu nenhum crime. Esse foi o objetivo de aprofundar a crise econômica. Ou aqui a gente não se lembra das pautas bomba. Toda semana eu estava ministro da Previdência e a gente ia negociar no Congresso. E o presidente daquela casa dizia o seguinte: mas, ministro, nós temos que desonerar a comunicação social. Eu falava, mas, deputado, dá para o senhor precisar o que é comunicação social? Não, todas as comunicações. Eu falei, mas Rede Globo é comunicação social? Claro que é. Claro que é. Precisa desonerar a Rede Globo.
Então, esse era o objetivo, era aprofundar a crise econômica, não deixar a economia se recuperar, para dizer o seguinte, a Dilma vai ser empichada pelo conjunto da obra. Era isso. O conjunto da obra eram as péssimas condições econômicas em que o Brasil foi metido por irresponsabilidade de um conjunto, de uma parte do poder político do país que queria retirar a presidenta. Então, mergulhou o Brasil. Em dezembro de 2014, nós tínhamos, governador Requião, quase pleno emprego. Nessa situação que o senhor acabou de citar na Alemanha. Quase pleno emprego. Para hoje, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, somando mais de 4 milhões de desalentados e mais de 27 milhões de pessoas fazendo bico, em subemprego. Isso dá, segundo a estatística do Diese, mais de 40 milhões de desempregados. Eu não entendi a conta do jornal Estadão, que deu 65 milhões de desempregados. Eu não sei qual conta, mas 40 milhões, gente, já é um número histórico, negativo para o país. Então, quando você tem uma quantidade enorme de pessoas fora do mercado de trabalho, formal, sem carteira assinada, sem contribuição, é claro que a arrecadação cai. Eu não gosto de usar, presidenta Gleisi, o PowerPoint, o engana presidente, porque compete, eu acabo me perdendo com as telas, mas não põe ainda não. Mas tem alguns gráficos que eu acho que é interessante, o visual ajuda a gente a entender. Daqui a pouco nós vamos ver alguns gráficos que reforçam o que eu estou dizendo. A Previdência vinha no governo do presidente Lula até 2015, no segundo mandato da presidenta Dilma, ela vinha com superávit no regime urbano. O que aconteceu de 2015 para cá? Que quebrou, o sistema ruiu. Teve alguma hecatombe? Não. A despesa da Previdência, ela cresce de uma maneira estável. Ela tem um crescimento vegetativo, algo em torno de 3 a 3,5% ao ano. E nós não tivemos um descontrole na despesa da Previdência. Então, o que aconteceu? Vocês vão ver o gráfico. A arrecadação vinha acima da despesa. E elas são paralelas. Em algum momento, a nossa necessidade de financiamento, do regime geral como um todo, e aqui tem que separar as coisas, o regime urbano vinha superavitário. Urbano, folha de salários versus benefícios urbanos. O rural não é deficitário, como as pessoas estão falando. As pessoas falam o seguinte, o rural, ele não tem contribuição. Vocês pagam benefício sem contribuição. Não é verdade. O trabalhador rural segurado especial contribui 2,1% sobre a comercialização da produção. Na comercialização é que há a contribuição. Isso chama-se substituição tributária. Essa contribuição sobre a comercialização é suficiente? Não. Então tem déficit? Não, não tem. Porque em 88... o Constituinte criou outros tributos que tinham o objetivo de fazer frente a essa despesa. A COFINS, a contribuição sobre o financiamento para o financiamento da Seguridade Social, que é sobre faturamento, e a CSLL, que é contribuição social sobre lucro líquido. Ambas as contribuições vêm para o financiamento da Seguridade, somam-se às contribuições sobre folha de salários. De uma maneira geral, a Previdência tem 3 grandes fontes de financiamento. A folha de salários, empresas 20%, trabalhador de 8 a 11, a COFINS e a CSLL. A maior delas é folha de salários. Então, um dos desafios que nós temos é isso que o Requião acabou de colocar. O mercado de trabalho, na sua evolução, tem substituído de forma muito rápida gente por tecnologia. E eu sou um exemplo disso, eu fui bancário na década de 80. Quem que não se lembra aqui? O Tadeu estava lembrando ali os códigos dos bancos, ele foi bancário também. Era muita gente trabalhando no banco, porque não tinha nada de tecnologia, não tinha banco eletrônico, não tinha internet, não tinha nada. Nosso banco era pequenininho, tinha 400 funcionários. Hoje, o Sindicato dos Bancários, o maior deles, que é de São Paulo, Osasco e região, estima que nós temos apenas 20% daquela força de trabalho que tinha antes. Vamos fazer uma conta rasa. Acompanha aqui, ó. A principal fonte de arrecadação
70%, quase 70% é sobre folha de salários, massa salarial. Então, vamos pegar o segmento bancos. Nós perdemos 80% da massa salarial. Na conta rasa, nós perdemos 80% da massa salarial e perdemos 80% da arrecadação. A pergunta é, os bancos perderam 80% do lucro ou do faturamento? Claro que não. Eu preciso migrar essa arrecadação, que foi perdida de folha de salários, para valor agregado, ou faturamento ou lucro. Isso tem que se fazer com calma. Não dá para substituir fonte de financiamento numa canetada só. Você tem que trazer para a mesa os trabalhadores, os empregadores e os aposentados e fazer esse diálogo. E era exatamente o que a gente vinha fazendo. Em 2007, fizemos o primeiro Fórum Nacional de Previdência e, em 2015, reinstalamos o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. Para quê? Para rediscutir como que nós reorganizamos o nosso sistema de proteção social. E aqui eu quero dizer que este sistema brasileiro é um dos melhores do mundo. Aí vocês vão falar assim, pô, Gaba, você está exagerando. Não, não estou. Eu estudei todos os sistemas de proteção social do mundo. E não é que o nosso é o melhor porque é o brasileiro. O nosso é o melhor porque ele foi baseado, ele tem origem no modelo europeu, de Otto von Bismarck, alemão. Ele foi adequado às condições brasileiras, mas ele tem todas as condições de proteger a sociedade brasileira. E ele o faz. Nós temos mais de 80% de idosos protegidos pela Previdência Social. É uma das maiores coberturas do mundo. O nosso sistema, baseado na solidariedade, é o que tem vigência nos estados de bem-estar social europeus. Os países ditos mais civilizados mantêm o sistema de repartição. Ora, e por que eles querem impor o modelo de capitalização aqui? Aí voltamos à análise de conjuntura internacional, porque o capitalismo precisa, para manter o bem-estar social nos seus países, nos países que comandam a economia mundial, precisa explorar os países pobres. E uma forma de explorar, isso não se dá só no Brasil, viu, gente? Eles conseguiram implantar o modelo de capitalização ao longo, especialmente da década de 90, que foi a década do consenso de Washington, eles conseguiram colocar em na verdade, em 32 países. 32 países em todo o mundo, né? E alguns muito pequenininhos, que já nem tem mais, não dá nem para contar mais. Desses 32, 18 voltaram para o sistema de repartição. Os que não voltaram, não é porque não quer voltar, é porque não consegue mais. Então, um comparativo que a gente faz com a reforma do Temer, que era ruim, a reforma do Temer fazia mudança paramétrica no modelo de repartição. A reforma do Bolsonaro destrói todo um modelo de proteção social que foi construído em quase 100 anos de luta, de reivindicação, de greves. Então, nesse arcabouço de proteção social que tem aqui no Brasil, tem muito suor, tem muito sangue, tem muitas vidas ali depositadas. Cada vírgula que eles tiram dessa Constituição é um punhado de vidas que são jogadas fora, mais uma vez, porque já foram na defesa da montagem, da construção desse sistema. E aí, essa reforma do Bolsonaro, ela tem dois aspectos que são cruéis. Primeiro, retira da Constituição toda a legislação da Previdência Social, toda a legislação da Seguridade Social. Desmonta isso. Ao retirar da Constituição, daqui para frente vem qualquer coisa. Os parlamentares aqui sabem que para aprovar uma lei complementar é maioria simples e tem leis ordinárias, inclusive, que é mais fácil ainda. E é isso que eles querem. Ao tirar da Constituição, você entrega de bandeja para o mercado um conjunto de regras que tem o objetivo de proteger a sociedade. Então, uma das coisas que eu tenho dito, que eu acredito, é o seguinte: o que está em disputa não é a sustentabilidade da Previdência. Se fosse, nós poderíamos debater emendas, fazer propostas, mas não é. O que está em disputa é o Estado brasileiro. É isso que está em disputa, é o orçamento da União, o modelo de Estado. Nós tivemos na eleição, nessa última eleição de 2018, uma verdadeira disputa entre humanidade e barbárie. Infelizmente, a barbárie venceu. E está
cumprindo o que propôs. Não nos debates, porque fugiu de todos eles, mas o que se propôs nos acordos com o capital especulativo, nos acordos com os donos do capital, que é quem, na última hora, a minha avaliação é o seguinte: o candidato do capital não era o Bolsonaro, de forma alguma. Eles sabiam da limitação intelectual e mental desse cidadão. Mas era o que tinha. Era o que tinha. E aí, como não tinha outra alternativa, não tem. Quem não tem cão, né, vai caçar com jumento. Vamos caçar com jumento mesmo. Aí, elegeram o cidadão. Então, na verdade, não se acertaram ainda em relação à implantação do projeto neoliberal. Eles ainda estão batendo cabeça, o que pode nos ajudar. Agora, eu não tenho avaliação, como muitos companheiros têm, de que o governo Bolsonaro está ruindo. Eu não acho. Não acho que está ruindo. Ele enfrenta dificuldades. Ele, no geral, no seu conjunto, ele é tosco. Ele é tosco na liderança, ele é tosco no líder principal, ele é tosco na prole, é tosco em tudo. Mas ele tem poder. Ele tem poder. Eles conseguiram, nessa eleição, criar um instrumento de diálogo com a sociedade que é eficiente. Nós vamos ter que romper com isso. Não é simples. Principalmente porque os grandes veículos de comunicação virão apoiando a reforma, porque tem interesse na reforma, claro. Então nós estamos enfrentando um adversário que não é fraco. Agora, é possível derrotar esse adversário. Eu acredito que é possível derrotar. Sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de concessão. Rejeitar a proposta. Nós precisamos, e quem tem falado muito comigo sobre isso, é um cidadão que eu não sei a quantos quilômetros está aqui, mas está aqui em Curitiba, num retiro espiritual, num prédio da Polícia Federal, e o cidadão diz o seguinte: ô Gabas, você tem que transformar toda essa linguagem complicada em linguagem popular, em linguagem de boteco. As pessoas precisam entender o que significa essa tal de PEC 06. E ela significa a destruição de um modelo de proteção social que vai, certamente, se aprovada, levar o Brasil à sua pior crise. Não é só crise econômica, não é só crise financeira, é crise humanitária. Nós vamos viver uma crise brutal humanitária, porque nós não temos ilusão. Por que nós defendemos um modelo de proteção social? Porque a sociedade, ela mantém e ela repercute a desigualdade, pela sua característica do modelo de produção. Nós vivemos num capitalismo. O capitalismo quer acumular, o capitalismo luta para ampliar lucro, para aumentar a concentração de renda. Para fazer isso, eu preciso tirar do pobre. E ao fazer essa concentração e tirar do pobre, se você não tem mecanismos mínimos de proteção do pobre, aí nós vamos, de fato, para uma crise humanitária. Porque, olha só, vamos pensar aqui numa família pobre, numa família de trabalhador braçal. Qual que é a chance do filho de um trabalhador braçal competir em pé de igualdade com o filho da classe média alta? É zero. Nós tivemos um momento no Brasil, que passou, infelizmente, onde havia oportunidades, onde a filha da empregada doméstica negra virou médica. Isso incomodou. Incomodou e não foi pouco. Foi um dos motivos pelos quais os donos da Casa Grande se sentiram ameaçados pela senzala e colocaram a gente para correr. Nós erramos. A minha filha costuma perguntar: pai, perguntou na época do impeachment, que ela estava na faculdade, comprando briga com todo mundo: pai, onde é que nós erramos? Eu falei: filha, o resumo da ópera. A senzala botou o pé na Casa Grande. Só que nós erramos. Era para ocupar a Casa Grande, era para distribuir o espaço na Casa Grande. E a gente só colocou o pé. Por que eu falo isso? Porque nós criamos oportunidades, muitas, mas não trabalhamos na criação de consciência política. O beneficiário do Bolsa Família gritou fora Dilma. O beneficiário do Minha Casa Minha Vida botou faixa PT nunca mais. ProUni,
Os beneficiários lá do Ciência Sem Fronteira bateram panela fora do Brasil para tirar a Dilma. Isso é um contrassenso. Isso é um enorme contrassenso. Por quê? Porque nós criamos uma oportunidade e esse cidadão, beneficiário da oportunidade, não sabia que aquilo era fruto de uma decisão política, de um projeto político, de uma visão de mundo. Ao fim e ao cabo, nós estamos disputando uma visão de mundo. A nossa visão de mundo é humana, é de fraternidade. Nós aqui, cada um de nós sabemos que não há possibilidade de felicidade na miséria alheia. E isso nos move todo santo dia. O lado de lá não tem isso nem de longe, nem sabe do que nós estamos falando. Querem acumular, querem ter dinheiro para sua quinta geração não trabalhar. Nós não. Nós queremos que os nossos filhos vivam do seu suor. Do contrário, nós vamos criar monstro. Nós não queremos criar monstro. Eles querem e estão criando. Então nós precisamos fazer esse debate com a sociedade. Não se trata só de um modelo de proteção social. Trata-se de um modelo de Estado brasileiro. Porque junto com o desmonte da Previdência, já veio o desmonte da legislação trabalhista, que por si só fragiliza a Previdência. Veio, Gleise, a MP 871, que já desmonta a possibilidade do trabalhador rural se aposentar, do segurado especial, que criminaliza os benefícios da Previdência, criando dois regimes de revisão, um permanente e um provisório, que pode ser adiado para o resto da vida, que coloca sob suspeita todos os benefícios. Cria o rito sumário para cancelar benefício em 10 dias, se o trabalhador não apresentar o recurso pela internet. Ora, vai no campo e vê se o cara tem condição de fazer um recurso e apresentar pela internet. O objetivo é cancelar benefício. É isso que o Enio Verri estava falando. Cumprir a PEC 95, que nós precisamos revogar. Não tem condições da gente tocar o país com essa restrição nos gastos sociais, que são investimentos na sociedade. E eu volto aqui a dizer, é o papel do Estado. Se o Estado vai servir para proteger o cidadão ou se ele vai servir para continuar concentrando renda na mão dos detentores do capital especulativo, que agora eu aprendi mais uma. O Requião chama de capital vadio. Né? É isso, porque não se move. O dinheiro fica lá e você vê a renda chegar. Então, essa proposta, ela desmonta, como aqui a presidenta Gleisi já disse, reduz o BPC para R$ 400, aumenta a idade mínima, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Nós queríamos acabar também, sabe como? Somando idade mais tempo de contribuição e mantendo a aposentadoria por idade. Porque tem muitos trabalhadores que não vão conseguir somar tempo de contribuição, sequer 15, quanto mais 20. Nós fizemos um exercício, Enio Verri, com a proposta do Temer, e pegamos todo mundo que se aposentou em 2017, todos, aposentadorias por idade. E se você aplicar naquelas aposentadorias por idade, tanto de homem quanto de mulher, que são com 15 anos, se você aplicar 20 ou 25 anos, 80% daquelas pessoas não se aposentam. O mercado de trabalho brasileiro é cruel. São poucas as categorias que conseguem estabilidade no emprego. Ele é muito rotativo. Então, para somar 15 anos é difícil. As pessoas perdem o emprego, para retomar depois é difícil. As contribuições não são permanentes. Então, isso tudo justifica a necessidade de um modelo de proteção social que esteja ali quando o trabalhador precisa. Esse é o nosso modelo de proteção social, que requer, sim, algum ajuste, mas nós queremos fazer com diálogo. Ninguém pode mudar a Previdência Social sem discutir com os atores que serão alcançados pela medida. Seja empresários, seja trabalhadores, seja aposentados. Qual é o problema de botar na mesa, senador Requião, governador Requião? A projeção que eles fazem de quebra da Previdência em 2060 é mentirosa. Eu desafio qualquer técnico do governo, aí em qualquer lugar. Eu topo o terreno adversário para debater. Eu desmonto, sabe por quê? Eu conheço a projeção. Ela é frágil. Ela é frágil porque ninguém sabe em 2060 qual vai ser a produtividade do trabalho, qual vai ser o crescimento econômico, qual vai ser o nível de emprego. Todos esses são fatores que influenciam no cálculo da estabilidade e da arrecadação e da despesa previdenciária. Então, daqui para lá é bola de cristal. O que eles fizeram agora? Eles pegaram uma situação de crise e projetaram a crise para 2060. Nós não vamos viver em crise até lá.
Eu tenho muita fé que em 2022, quem está recluso aqui vai estar governando esse país. E nós vamos voltar a ter esperança. Nós vamos voltar a ter esperança. Então, qual é a nossa tarefa hoje? Não é simples. É entender quais são os termos da reforma, e aí tem muita gente produzindo coisa boa. Estou conversando aqui com os deputados, com as deputadas, que já estão promovendo cartilhas para explicar, já estão promovendo debates. Funciona muito os vídeos. Eu acabei de gravar 10 vídeos para a TVT agora, falando sobre cada um dos pontos, que vai estar disponível no site, vai estar no site do PT, vai estar no site dos parlamentares, dos partidos de oposição. Tem muita gente produzindo coisa boa. O Sindicato dos Metalúrgicos fez 2 vídeos muito bons também. A gente precisa juntar 10 pessoas no bairro e passar uma explicação dessa. O que significa para o trabalhador essa reforma? Porque, vamos capitalizar. O cara acha, bom, capitalizar vai ter dinheiro. Não é verdade. Olha só um argumento bom de usar. O Paulo Guedes, na maior cara de pau, no anúncio da reforma, diz o seguinte: este modelo está falido. Este modelo de solidariedade não se sustenta. Ele é obsoleto e está falido. Mentira, porque se fosse assim, a Europa tinha largado dele. Não largou. Mas vamos lá. Este modelo que ele diz que é falido... Uma aguinha para mim, por favor. Esse modelo que ele diz que é falido, ele é financiado com contribuições que são tripartites. Quem contribui? Artigo 194 da Constituição, do capítulo da Seguridade. Os empregadores, os trabalhadores e o governo. Olha lá, 3 contribuintes. Qual que é a proposta do Paulo Guedes? E esse está quebrado. Ele acaba com a contribuição do empregador, patrão não contribui mais, governo não contribui mais, fica só o trabalhador. E ela passa a ser sustentável? Qual que é a mágica? Claro que a mágica, gente, é não ter proteção. Claro. Você contribui com 10%. O banco vai cobrar taxa de carregamento e taxa de administração, que não é pouca coisa. Carregamento cada depósito seu tem uma taxa, que chega a 4%. E 0,15, 0,20 de administração. Vocês imaginam o que é isso? Em bilhões de reais. É ganhar dinheiro sem fazer nada na conta do trabalhador. Então, olha só, tem 2 crueldades aí. Primeiro, você vai contribuir a vida inteira, lá no final, você vai ver o quanto que tem, e isso não é seu. Não é assim, eu consegui juntar 100 mil reais, eu vou lá e saco 100 mil reais. Não. Você não pode sacar de forma alguma. Você só divide pela sua expectativa de sobrevida e recebe um saláriozinho, que eu vou mostrar aqui uma lâmina só da apresentação que o professor da Universidade do Chile, professor Andras Utoff, teve com a gente no seminário e trouxe uma apresentação, que eu vou deixar aqui, depois vocês podem pegar com as assessorias. É muito interessante porque mostra o que aconteceu no Chile. E o Chile nós acompanhamos de perto. Porque quando a presidenta Michelle Bachelet ganhou a eleição, veja, esse modelo foi implantado no Chile em 80, no general Pinochet, numa ditadura. Aí, em 2006, a Bachelet ganha a eleição, inclusive como proposta lá. Ali, olha só a situação do Chile. Isso é hoje. Olha lá. Aquela linha amarela de cima das cabecinhas é o salário mínimo. A linha de baixo é a linha de pobreza. 79% das pessoas que conseguem chegar à aposentadoria, que não dá nem metade dos trabalhadores, 79% estão abaixo do salário mínimo. E 44% desse conjunto está abaixo da linha de pobreza. É isso que eles querem empurrar a goela abaixo do brasileiro. Isso aqui é um sistema que desprotege, gerou miséria, gerou desproteção social, gerou um aumento absurdo de suicídios entre idosos, porque o velhinho chega lá na frente, ele vira um peso para a família. Ele se suicida. No Brasil é o contrário. Os jovens estão perdendo emprego, traz vovó e vovô para morar em casa, ou papai e mamãe, porque tem benefício, consegue pagar o arroz e feijão. Aqui quem não conhece os idosos que estão mantendo as casas? São muitos. Nesse desemprego, são muitos, especialmente o rural. Então é isso que eles querem empurrar a goela abaixo da gente. Não podemos aceitar. Isso não funciona. Olha só, vou voltar ao raciocínio. 3 fontes de financiamento
Quebrado, uma fonte sustentável, porque não tem proteção. Porque não garante benefício. É isso aí que ele gera. E uma sociedade desigual como a sociedade brasileira precisa, não pode abrir mão de um sistema de proteção social que reduza a desigualdade, senão ela se perpetua. O filho do trabalhador braçal vai ser trabalhador braçal, vai carregar cimento e concreto o resto da vida e morre antes de se aposentar, se não tiver nenhum sistema que o proteja. E é desse trabalhador que nós estamos falando, é do trabalhador rural, do segurado especial, que, aliás, produz 73% do nosso alimento. Isso não é pouca coisa, gente. Se não tivesse contribuição, ainda assim eu defenderia a aposentadoria desses trabalhadores. Porque não é só maldade. Você atacar o direito do trabalhador rural não é só maldade, é burrice. É burrice porque você atenta contra a segurança alimentar do país. Ou o cara acha o quê? Que o mamão, que o legume, que os cereais que ele come vêm do latifúndio. O latifúndio produz grãos para exportação. É bom, beleza, mas esse negócio do agro é pop, agro é tudo? Não, não. A agricultura familiar é tudo. A agricultura familiar é pop, porque é ali que vem, é dali que vem o nosso alimento. E nós não podemos desproteger essas companheiras e esses companheiros, né? Um outro elemento grave desse problema, dessa mudança, dessa migração, é o custo de transição. O Enio Verri falou em um PIB, mas a CEPAL, Enio, na proposta que foi feita lá na década de 90, fez um estudo, e o Diese fez agora também. O Clemente do Diese me passou o seguinte: Gabas, as estimativas de custo variam de 1 PIB a 2,5 PIB. Vamos ficar com 1 PIB. O professor Andras me disse que seguramente são 2 PIBs. 1 PIB hoje são 7 trilhões de reais. 2 PIBs, 14 trilhões de reais. Agora, qual que é a justificativa? Zeca, fala para mim como que matematicamente você sustenta trocar um déficit que eles estão falando. O déficit hoje, de 2018, foi 1,9% do PIB. Mas vamos lá, vamos colocar o que eles estão falando, 4% do PIB. Sabe por quê, Requião? Eles juntam regime próprio dos servidores civis, militares, dos estados, dos municípios, e diz que é um déficit só. Vamos admitir essa maracutaia que ele faz no orçamento. 4% do PIB. Nós vamos trocar um déficit de 4% do PIB para um déficit de 200% do PIB. Onde que está a lógica disso? Por quê? Porque nós vamos ter que pagar essa transição. Hora que o empregador deixa de contribuir, hora que o governo deixa de contribuir e o empregado contribui para a sua conta individual, secar os recursos do fundo que paga as atuais aposentadorias e pensões. Este ano, 602 bilhões. Ué, e quem vai pagar isso, então? O Tesouro. E quem é o Tesouro? Nós. Imposto, remanejamento orçamentário, vai tirar dinheiro da educação, da saúde, da assistência, para poder pagar as atuais aposentadorias. E não vai tirar 4%, vai tirar 200% do PIB. Ora, é o caos, é o desmonte de um sistema. É por isso que essa é a luta da classe trabalhadora. Não adianta a gente dizer o seguinte: eu falava com a Aristides essa semana, porque a CONTAG está pressionando muito, e a CONTAG mobiliza, a FETRAF mobiliza. O que eu tenho feito apelo aos companheiros é o seguinte: se eles sinalizarem com o tal bode na sala e falar assim, vamos tirar os rurais da reforma, não interessa, os rurais vão continuar na luta, porque é uma questão de classe. Essa é uma luta da classe trabalhadora, não é de urbano, de rural, de professoras. Aliás, o ataque às mulheres, ele é brutal, gente. Vai desde o campo, sobe a idade mínima da trabalhadora rural de 55 para 60, das professoras para 30 anos com 60 de idade, e o benefício da LOAS, do BPC, sobe para 70 anos. Isso é cruel, isso não é só maldade, não é crueldade que eles estão fazendo. Então nós não podemos admitir. Coloca para mim a outra lâmina, só para eu mostrar a situação, Requião, como é que vinham as contas da Previdência. Não tem como mentir, isso aqui eu tirei do site do Ministério da Economia. Pode ir baixando as lâminas. Eu não vou mostrar tudo não, porque é bem detalhado, mas eu quero mostrar uma situação que nós tínhamos. Pode passar, vai dando... Volta lá. Olha aí, essa lâmina. Isso aqui é a arrecadação...
Aí, deixa assim, tá bom. Só clica fora aí para. Não, é a de cima. Olha aí, ó. Isso aqui é a arrecadação líquida e a despesa com benefícios urbanos, já corrigidos pelo INPC. Se vocês prestarem atenção, tá muito ruim ali, ó. A linha verde é a linha de despesa. A linha azul é a de arrecadação. E a linha vermelha é a de necessidade de financiamento, ou superávit. Olha só, a arrecadação azul vinha em cima até 2015. 16 ela está em cima, 15 ela está em cima, 16 ela encontra com a verdinha. Ó. A verdinha é a de despesa. Olha só, ela cresce de maneira estável. Ela deu uma crescidinha em 17 porque o Temer falou da reforma. Toda vez que você fala de reforma, as pessoas vão para a aposentadoria. Claro, vai se proteger. Então ela tem um crescimento estável. Ó. A azul, que estava acima da verde, que é a receita, ela cai depois de 2016. Ela ultrapassa a linha de despesa, de receita, de despesa, e cai. Abre uma boca de jacaré. A vermelha, que está acima de uma linha cinza lá, era superávit. Ó. A gente vinha com superávit. Em 16, ela zera o superávit e a partir daí começa um déficit. Então, essa daqui é a linha da situação do regime urbano da Previdência. O que aconteceu de 16 para cá? Desemprego, crise. Então, o senhor Luiz Inácio já deu a receita. Para equilibrar a Previdência é emprego, é carteira assinada, é distribuição de renda, é mais gente no mercado de trabalho formal. E aí a gente consegue o equilíbrio que nós precisávamos para continuar debatendo as mudanças na Previdência, com diálogo. Pode passar. Eu quero mostrar. Aqui, esse aqui é em valor nominal, pode passar. Pode passar. Aí são os dados. Vai passando, eu quero só um gráfico da média agora. Aqui o rural. O rural aqui, lembrando o seguinte, ele só leva em conta os 2,1% da arrecadação, da comercialização da produção. Não estão as outras receitas, tá? Pode passar. Ela entra no final. Vai. Pode passar, pode passar. Aqui é o resultado do regime geral. Não, volta, aí. Olha só, aqui já pelo INPC. Aqui é somado toda a arrecadação e a despesa urbana e rural. Aqui, ó. Aí você já soma. E o que é uma distorção ao você não colocar COFINS e CSLL, porque a arrecadação urbana, na conta que o governo faz, sustenta o pagamento dos benefícios rurais. E eles tinham que vir da COFINS e da CSLL, que são as fontes criadas para isso. Pode passar. Vai lá para a média agora do salário. Pode ir descendo. Pode ir indo. Não deu tempo de eu separar, eu decidi passar isso agora. Eu não gosto de PowerPoint, justamente por conta de um tal de Dallagnol. Depois que aquele cara inventou o PowerPoint, eu nunca mais usei. Pode ir, pode ir. Pode ir. Aí, para aí. Olha só, tá faltando um número aí, mas acho que é por conta da configuração. Isso daqui é a média do valor dos benefícios da Previdência. Todos os benefícios previdenciários. O valor da média era 1.460, caiu para 1.404. Hoje, a média é 1.404. E é aqui que ele está fazendo a reforma. São esses trabalhadores e essas trabalhadoras que ele está chamando de privilegiados. Aqui, ó, o privilégio está aqui. R$ 1.400 é privilégio. Receber 33 de mudança sem mudar não é privilégio. É isso que nós queremos discutir. Nós queremos discutir o valor dos salários. Magistrados que recebem R$ 250 mil por mês. Eu tenho aqui comigo o contra-cheque. Quem tiver dúvida, olha a matéria do Brasil de Fato na semana passada. Ele traz lá os contra-cheques dos magistrados que ganham, o que ganha pouquinho ganha 140. E aqui o privilégio é de quem ganha 1.404. Pode passar? Poxa, desconfigurou ali, volta ali. Esse gráfico é maravilhoso. Aquilo ali, ó, é a distribuição do valor dos benefícios em número de salários mínimos. Mais de 90% dos beneficiários da Previdência ganham até 3 salários mínimos. Mais de 90%. Esses são os privilegiados do Bolsonaro. Pode apagar que interessante era só isso aí. Então, gente, para encerrar,
o nosso bate-papo, e eu quero abrir para vocês fazer, espero que tenham feito perguntas, porque não dá tempo de alcançar tudo, e nós teríamos que falar ainda das professoras, dos servidores públicos, que inclusive ele transforma em vilões. Ele quer jogar a culpa dessa desgraceira toda na economia no trabalhador, em especial no servidor público. Mas não é no servidor público que deveria ser alcançado pela medida, nos altos salários. Ele não mexe nos altos salários. Não mexe. Ele mexe no salário de quem presta serviço público, que é a professora, o atendente da saúde, o atendente da educação, o atendente de todos os serviços que, de fato, levam algum bem-estar para a sociedade, que é devolvido, né, o seu imposto é devolvido na forma de serviço público. Isso ele não leva em conta. Ele quer atacar, de fato, o mais pobre. E nós não podemos permitir. Então, eu encerro a minha fala por aqui e espero que vocês façam perguntas sobre os temas que eu não abordei, que não deu tempo de abordar. E quero dizer aqui que é o seguinte, nós estamos correndo, né, eu e mais um monte de companheiros que têm a vivência no assunto, nós estamos percorrendo o Brasil todo. Esse tipo de ato aqui, de evento, está acontecendo no Brasil todo. E ele precisa se repercutir. Se vocês juntarem 10, 15 pessoas no seu bairro para falar sobre Previdência, pega as cartilhas que serão entregues, pega os vídeos e vocês vão ajudar a esclarecer a sociedade de uma maneira muito efetiva, muito positiva sobre o que é esse ataque, esse desmonte do nosso sistema de proteção social que nós não podemos permitir que ocorra. Muito obrigado.